servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Saúde. Hoje a gente está aqui com novidades aqui na mesa, né? Coisas interessantes. Então hoje é o dia do tão esperado sorteio do nosso oxímetro. Tá aqui nossa caixinha com o nome das pessoas que fizeram a inscrição, participaram aí conosco. Achei pouco as pessoas, né, com interesse, mas tudo bem. Feliz de quem ganhar. E aí fica valendo, ó, avisando já aqui, né, para você participar da próxima vez. Logo nós teremos aí mais sorteios e fique atento para você estar participando para poder tentar ganhar aí, ó, quem sabe um oxímetro. Tão valioso para nossa profissão, né, Rebeca? Isso mesmo. E hoje, dentre os nossos assuntos, vamos dar uma continuidade do assunto que a gente começou na semana passada, que é sobre o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o novo CEP de número 564/2017. É isso, Rebeca? Isso mesmo. Fala mais uma vez, né, da formulação desse novo Código de Ética, que tem várias considerações, dentre elas a consideração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bioéticos, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, dos portadores de transtornos mentais e dos nossos conselhos de classe. Isso mesmo, então a gente pode ver que é uma legislação bem fundamentada, né? Sim. E aí, como a gente tem essa fundamentação bem ampla, a gente pode dizer que esse nosso Código de Ética acaba sendo uma reunião, né, de instruções de como nós, profissionais da enfermagem, devemos exercer a nossa profissão, né? Então, temos ali um conjunto dos nossos deveres, temos os conjuntos dos nossos direitos, né? E também temos as orientações de como se proceder, infelizmente, quando algum profissional acaba infringindo algumas dessas legislações. E aí a gente vai conversando sobre isso nos próximos programas. Então, como a gente relembrou na semana passada, esse Código de Ética é novo, né? Ele veio a partir de uma consulta pública, onde os profissionais puderam contribuir para algumas orientações, para algumas alterações que eram necessárias, até por conta do momento em que a gente vive, né? Cotidiano de cada um, né? Sim, nos últimos anos a gente teve a introdução de muitas tecnologias até na área da saúde, e isso acaba modificando um pouco e precisava se adequar até essa legislação para que a gente pudesse saber como proceder diante dessa interação, desse avanço tecnológico, né? E para aproveitar essa alteração, eles melhoraram um pouco a formatação desse texto base do Código de Ética, como a gente comentou, ficou um texto mais corrido, então ficou dividido basicamente em 5 capítulos, onde a gente vai ter o primeiro capítulo relacionado aos direitos dos profissionais, o segundo capítulo que vai relacionar todas as legislações e orientações referente aos deveres desses profissionais, o capítulo 3 fica com as proibições dentro dessa profissão da enfermagem, o capítulo 4 das infrações e das penalidades e o capítulo 5 com a aplicação destas penalidades. Então, quando a gente for conversar um pouco sobre essa aplicação das penalidades, a gente vai citar e tentar tirar um pouco das dúvidas de como funcionam os processos éticos, as denúncias. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar pra gente, que ao longo aí do mês a gente vai entrando nesses assuntos um pouco mais chatos, né? Um pouco mais complexos da nossa profissão, na verdade. Mas para a gente começar, a gente vai começar falando dos nossos direitos enquanto profissionais de enfermagem, Simone. No artigo 1 do Código de Ética, ele já deixa bem explícito que o profissional de enfermagem tem o direito de exercer essa profissão livre de riscos e danos, né? E livre de qualquer discriminação também. Então, a gente tem o direito de exercer essa profissão de forma segura, com embasamento técnico, científico, é um direito desses profissionais de enfermagem. No artigo 2, ele também fala sobre o respeito à dignidade humana, né, que esse profissional tem o direito de ter
enquanto ele exerce essa profissão, e fala também sobre as violências, tanto a violência física quanto a violência psicológica, que infelizmente a gente sabe que faz parte da realidade de muitos desses profissionais, né, Simone? Sim. Principalmente aqui na nossa cidade, a gente vem aí ao longo dos anos com alguns casos de violências físicas registradas em unidades de saúde, por isso que é importante a gente ter o conhecimento e o domínio dessas legislações para a gente saber o que pode ser feito até, né, para que a gente possa evitar isso e, se infelizmente ocorreu, quais são os meus direitos enquanto profissional para requerer, né, a reparação dessa violência quando possível. E no artigo 3, ele fala sobre as greves. E aí a gente tem um pouco aí mais próximo da nossa vivência aqui do sindicato, né? A gente sabe que a gente tem o direito a se manifestar, a participar, né? Vou até ler esse artigo na íntegra, para que depois a gente possa comentar um pouco. Sim. Porque a gente já teve até um caso de greve aqui na nossa cidade, Sim. né? Então o artigo 3 fala assim: apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observado os parâmetros e limites das legislações vigentes. Correto. Então, é bem legal quando trata disso, porque nós, enquanto instituição sindical, nós temos muito essa preocupação quando a gente vai falar do tema greve, né? Exato. Porque não é só assim, não é apenas sair e dizer vamos fazer greve, vamos parar. Não é apenas isso. Existe toda uma forma jurídica que isso deve acontecer. O nosso jurídico, ele aciona, né, o Ministério através de ofício, precisa ser notificado, né, para que essa greve ela venha ser caracterizada como uma greve legal, né, usando desse direito, do direito à greve. Exatamente, até porque antes a gente já sabia disso, mas acho que com a pandemia ficou muito mais evidente de como a nossa profissão, em específico a enfermagem e também todos os profissionais que atuam dentro da Secretaria de Saúde, nós nos enquadramos como serviços fundamentais, né? Então a gente não pode simplesmente encerrar as nossas atividades, paralisar as nossas atividades ali por um curto período de tempo, porque a gente está lidando muitas vezes com a vida das pessoas, né? Então por isso que é necessário que a gente tenha todo esse apoio, esse embasamento jurídico na hora de realizar e de requerer, né, a aplicação desse artigo 3º, que é um direito nosso. Sim. Nós temos o direito de nos envolvermos, de participarmos dessas atividades, mas como coloca bem no final desse artigo, né, desde que sejam observados os parâmetros e limites das legislações vigentes. Para isso é necessário que a gente, às vezes, faça alguns cálculos de quantos profissionais vão ser necessários que permaneçam ali realizando aquelas atividades, enquanto outros profissionais interrompem as atividades de forma reivindicatória, né? Só que o que a gente precisa destacar dentro disso, Simone, é que a gente realizar esse tipo de atividade é fundamental a participação de ambos os profissionais. Tanto aquele que vai realizar essa paralisação, que se coloca ali disposto a enfrentar, né, até consequências do que isso pode trazer para ele enquanto profissional. A gente sempre conversa muito sobre isso quando a gente teve as ocorrências aqui na nossa cidade da instalação do... Que greve é luta, né, Rebeca? Que greve é luta, exatamente. Até para que o colega que fica trabalhando na unidade não se sinta preterido, não se sinta que ele ficou ali trabalhando por 2, 3 que estão sem fazer nada, né? Ninguém está sem fazer nada. É uma luta conjunta, como nós sabemos que é uma profissão que nós escolhemos, que lida com vidas e que não pode parar 100%, então é feito dentro da legalidade, é colocado aí, no caso, quando foi a nossa greve mesmo, que nós tivemos aqui em Sorocaba, foi colocada uma porcentagem mínima para estar atendendo, então teve essa divisão, colegas ficaram, outros ficaram na rua, na luta, e outros ficaram na luta na sua unidade, né? Como a Rebeca colocou, às vezes fazendo o papel do outro. Mas os dois lutam, a consciência de que ambos estão lutando. Exato. Né? A luta é dos dois, tanto de quem ficou na unidade, quanto de quem foi para a rua.
né? Mesmo porque, né, a conquista de qualquer direito, de qualquer reivindicação que seja alcançada com esse intuito de paralisação, todos os profissionais vão ser beneficiados, né? Tanto aquele que paralisou sua atividade, quanto aquele que continuou na unidade, para que a unidade continuasse atendendo, realizando as atividades necessárias, observando esses parâmetros das legislações, né? E é bom salientar também que o Código de Ética cita essa questão da possibilidade de greve, citando as legislações vigentes, e a gente sabe que a legislação vigente que a gente tem relacionada a isso é a nossa Constituição Federal, que também nos garante o direito à greve. Também. E aí, quando a gente for conversar no capítulo dos nossos deveres, a gente volta a falar um pouquinho desse assunto também, porque são temas que acabam se linkando, né? A gente tem o direito, mas a gente também tem um dever, muitas vezes, agregado a isso, para que as coisas possam ser conduzidas de forma adequada, para que a assistência ao paciente, a assistência ao munícipe não seja prejudicada, porque esse é o foco da nossa profissão, né? E aí a gente tem o artigo 8 acrescentado nesse novo Código de Ética que a gente não tinha no antigo. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse artigo 8 que fala sobre a solicitação de desagravo público. Então, o que seria esse desagravo público, Simone? Quando um profissional de enfermagem acaba sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de ofensa, né, que não foi por outro profissional de enfermagem, tá? Certo. Porque se forem 2 profissionais de enfermagem, os 2 profissionais vão ser avaliados, né, pelo Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então, a gente está falando da mesma classe. Certo. Né? Agora, se não são profissionais da mesma profissão, aí sim eu posso aplicar a solicitação desse desagravo público. Então, como que é feito? A gente pode fazer essa solicitação no site do Conselho Regional de Enfermagem, tem toda uma orientação, um passo a passo. Se alguém tiver dúvida, também pode entrar em contato conosco. A gente vem trabalhando a divulgação desse instrumento do desagravo desde que ele foi instituído, ele é recente, ele veio um pouquinho antes da aprovação desse Código de Ética, por isso que ele já foi introduzido no Código de Ética. E o legal é que muitos dos profissionais, antes disso, acabavam não tendo como, muitas vezes, recorrer a alguma reparação, porque algumas profissões não têm conselhos de classe, a gente sabe, né? Às vezes a própria violência ou ofensa vem também do munícipe, então são pessoas que não são ligadas à área da saúde, não necessariamente são ligadas à área da saúde, né? Vou perguntar então, Rebeca, então eu tô lá trabalhando na minha unidade e por X problema, um paciente que seja me desrespeitou, me bateu, fez alguma coisa comigo. Cabe esse pedido de desagravo? Exatamente. Além de outras medidas que podem ser tomadas, civis, né? A gente pode fazer o registro de boletim de ocorrência, né? Outros tipos de denúncias. E também pode ser feita a solicitação desse desagravo público. Você vai preencher todo o formulário que tem lá no site. Essa solicitação passa pela avaliação da plenária para que um conselheiro possa avaliar o que ocorreu, né? E aí solicitar a realização desse desagravo. Por que tem todo esse passo a passo tão formal para essa solicitação? Porque esse desagravo vai ser o quê? Essa pessoa que cometeu essa violência, essa ofensa, ela vai ter que se retratar publicamente, entendeu? Ela vai ter que se desculpar publicamente pelo que ela fez com esse profissional da enfermagem. E como que ela vai fazer isso? O próprio conselho de classe entra em contato com os envolvidos no caso, né? E é publicado até no Diário Oficial da União para que esse profissional possa fazer essa retratação de forma pública. Pode ser solicitado, às vezes, que seja realizado na Câmara dos Vereadores da cidade, ou pode ser em anfiteatro de hospital, né? Salas de reunião, que às vezes alguns locais possuem. E esse profissional, ou esse munícipe, ou essa pessoa envolvida, vai ali se retratar publicamente, vai assumir que ela realizou aquele ato infeliz, né? E vai se desculpar perante a este profissional. E se for qualquer outro colega da equipe, por exemplo,
um dentista, um médico, a menina, o colaborador da higiene, é a mesma situação? Todos esses se enquadram no desagravo, na solicitação de desagravo público. O que não vai entrar na solicitação de desagravo? Quando forem 2 colegas de enfermagem. Aí, estes 2 colegas de enfermagem se enquadram em outra classificação de denúncia, que vão passar por um processo de admissibilidade ou não dessa denúncia para a instauração de processo ético de enfermagem, que a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, porque aí sim vem uma legislação um pouco mais complicada. Então, a solicitação do desagravo fica para todas essas outras categorias profissionais que não sejam da enfermagem. Tá? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente também. A gente pode fazer algumas orientações, solicitações, mas é importante que os profissionais saibam que este instrumento existe, né? Que a gente não pode deixar que as coisas fiquem elas por elas, né? A gente precisa lutar no dia a dia para essa valorização da nossa profissão. E é com isso, a gente mostrando que a gente tem uma profissão que é regulamentada, que eu tenho deveres enquanto profissionais, mas eu também tenho direitos enquanto profissional e principalmente o direito de ser respeitado durante o exercício da minha profissão, né? E aí, para encerrar, a gente vai comentar sobre o artigo 9, que fala exatamente sobre essa interação dos profissionais de enfermagem com o Conselho de Ética, com o Conselho de Enfermagem, né, e com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O artigo 9 fala assim, que o profissional de enfermagem ele tem o direito de recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente Código de Ética, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Então é um direito nosso, enquanto profissional, recorrer ao nosso conselho de classe sempre que nós formos impedidos de seguir as orientações que baseiam exatamente a nossa profissão. Seja este Código de Ética, seja a Lei do Exercício Profissional, pareceres, diretrizes publicados pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais, né? Só que eu preciso fazer isso de forma fundamentada. Eu preciso ter essa minha denúncia embasada, né? Eu preciso justificar, eu preciso muitas vezes, o que a gente trabalha com dificuldade dentro dessas denúncias, muitas vezes, é que o profissional consiga comprovar que aquela denúncia é real, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam usando de má fé, muitas vezes, fazem denúncias de cunho pessoal, é um processo complexo. Os profissionais, eles precisam levar a sério essa legislação para que a nossa profissão também possa ser vista com seriedade fora disso, né? A gente tem um exemplo interessante para citar ainda do desagravo, Simone, que foi quando algumas novelas ou atrizes fizeram algumas postagens que traziam, né, conceitos, associavam a nossa profissão de forma muito sexualizada, né? E os nossos conselhos de classe fizeram a solicitação para que essas atrizes, para que essas pessoas públicas fizessem essa retratação, né? Então é um dos exemplos que a gente tem para citar do desagravo é esse. E fica a dica, né, para que a gente possa estar sempre se atualizando, lendo essas legislações. Quem puder e quiser participar dos próximos, a gente vai continuar a partir desse artigo 9 e a gente vai debatendo aí ao longo das próximas semanas esses nossos direitos, esses nossos deveres enquanto profissionais, para que, quem sabe, a gente possa aí exercer a nossa profissão com o mínimo de riscos, né? Sabendo dos nossos deveres enquanto profissionais, mas também sabendo dos nossos direitos e solicitando, exigindo que esses direitos sejam cumpridos também. Perfeito, Rebeca. Continuando o assunto, tratando até mesmo dessa questão dos nossos direitos, vamos então retomar aqui a fala da nossa PL 2564 de 2020, que continua aí a tramitação, tá? Vamos continuar aí com as hashtags aprova PL 2564, hashtag abrace a enfermagem, e aí a gente vai ter agora
mais um ponto aí de luta, né, Rebeca? Eu vim até hoje aqui, ó, com a minha camiseta, que tá escrito, Rebeca. Servidor não é despesa, é investimento. É isso aí, servidor é investimento. E nós estamos gravando hoje, mas no dia que vai ao ar, vai ser o dia que nós já vamos estar aí, se Deus quiser, a caminho de Brasília, para um movimento nacional contra a PEC 32, então é a hashtag não a PEC 32, que é a PEC que trata da reforma administrativa, que trata do fim do serviço público, gente. É uma vulgo reforma, assim como foi da Previdência, assim como foi a trabalhista, com a desculpa de que traria economia, que traria menos despesa ao erário público e, por fim, foi um golpe no trabalhador. E esse nada mais é que, mais uma vez, um golpe no trabalhador e um golpe na população, porque o que trata disso aqui é o fim de serviços públicos, serviços que são as pessoas mais vulneráveis que fazem uso e que precisam, né? Então, assim, se a gente tirar o mínimo que a gente tem, o que vai ficar para nós? Exatamente. Aqui na nossa cidade a gente tem exemplos, né, claros da diferenciação de quando a gente troca serviços públicos por serviços terceirizados, principalmente na saúde. Sim. A gente teve, infelizmente, aí a terceirização de UPHs, né, na nossa cidade nos últimos anos. E a gente vê como é diferente, né, o atendimento que a população recebe, o acesso aos serviços é complicado e a efetividade da assistência que é prestada, né, dentro de locais onde é o servidor que realiza essa assistência e em locais em que foram terceirizados. E o que a gente pode ter hoje de comparativo, né, foi a aprovação dessas últimas reformas, como você citou, Simone, tanto a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que vieram com todo esse discurso de melhoria social, e a gente hoje já vê como tem sido difícil para a população e principalmente para os mais necessitados, né, lidar com isso. Então nós estaremos aí nessa luta, espero que torçam por nós, que nos acompanhem nas redes sociais, e nós vamos estar aí colocando alguns flashes e vão aí de forma, quem não pode estar indo, né, até lá, que a gente sabe que é bem difícil, mas trabalhe essa questão nas redes sociais, faça a sua luta através das redes sociais, conversando com seus familiares, fazendo aí publicações com as hashtags que a gente acabou de citar aqui, tá bom? E a gente espera e conta com vocês. Também comentar, Rebeca, que o Observatório da Fiocruz, falando aí de vacina, que graças a Deus continua a vacinação. Essa semana eu e a Rebeca tomamos nossa segunda dose, viva o SUS! Estamos felizes por ter tomado nossa segunda dose. E o Observatório do Fiocruz, então, trouxe uma informação que os índices de internações e óbitos começaram a declinar no nosso país. Porém, a taxa de contágio tem sido altíssima. Então, ou seja, as pessoas estão relaxando nos cuidados. Gente, não podemos relaxar nos cuidados. Precisamos manter a etiqueta respiratória, o uso dos 3 M's, que é máscara facial, lavagem das mãos e distanciamento, manter o isolamento, distanciamento social. Não podemos esquecer disso, não podemos deixar de manter esses cuidados, tá? Porque o contágio continua alto, tá? A gente sabe aí que ainda tem uma grande porcentagem da população ainda a ser vacinada, então vamos continuar. E até para os vacinados a gente tem aí também, infelizmente, né, a circulação de diferentes variantes, diferentes cepas que acabam aparecendo aí. Os estudos continuam falando até de possibilidades de ter mais dose de vacina, de reforço, se necessário, de acordo com cada variante, né? Então é importante que mesmo nós, depois de vacinados, que a gente continue seguindo essas observações todas que a Simone colocou. Perfeito? Vamos pro sorteio? Vamos. Vamos para o sorteio. Tem musiquinha, Juninha? Que rufem os tambores. Rufem os tambores. Quem vai
especialidade para ganhar um oxímetro, hein? Vamos lá. Ai, eu vou balançar aqui. Chacoalha bem. E a Rebeca vai pegar. Tá. Vou pegar, vou tirar e você lê. Ai, meu Deus! Quem será? Quem será? Quem será? Wilson Bright. Parabéns, Wilson. Wilson, parabéns. Esperamos você aqui, tá bom? Buscar o seu presente, seu oxímetro, tá? Avisa aí, dá um toquinho quando você vir pro Juninho tirar uma foto sua, tá bom? Pra gente publicar. E se algum colega também que estiver assistindo conhece o Wilson, avisa ele também que ele foi o vencedor do nosso sorteio deste mês, tá bom? Tá bom? Agradecemos a todos vocês. Esperamos vocês no nosso próximo Fala Saúde!